buenas! Como estão os nobres gourmets? Hoje eu queria trazer um assunto que pode parecer que ele é um pouco tangencial dos nossos temas principais que a gente traz, mas eu acho que tem tudo a ver na realidade. E é uma coisa muito vida real. Afinal de contas, do que os aventureiros se alimentam? O que os exploradores comiam no século XIX e nos séculos pregressos? Tá? Que é uma coisa fundamental quando a gente vai estudar a história das explorações, das navegações, das descobertas ao redor do mundo. A gente tem que considerar que eles precisavam levar ração suficiente para os homens todos, né, do grupo, que durasse, fundamental, que tivesse uma vida longa, assim, que pudesse ainda ser ingerida. Ela precisava ocupar pouco espaço, tá? E principalmente ela precisava ser uma fonte calórica, uma fonte de proteína, uma fonte de energia condensada por essas outras questões aí. Tá? Eu sei que eu estou entrando aqui num terreno que é completamente desconhecido para mim. Tá? Vamos dizer assim, um dos pratos mais elaborados que eu sei fazer é sanduíche de presunto. Tá? Mas também rola um churrasquinho no final de semana. Então a gente tem que considerar, né? Tem certos detalhes assim que a gente não pensa às vezes, né? O que eles vestiam, onde dormiam, blá, blá, blá. Então hoje a gente vai trazer a história, né, de três pratos. Três alimentos que foram fundamentais para as aventuras. Eu não vou trazer aqui receitas, porque primeiro eu não domino, segundo eu não vou ter como mostrar, e terceiro porque tem um canal que eu descobri que é muito legal, que se chama Thousands. Tá? Se eu pronunciei certo, acho que é Thousands. Eu vou colocar o link aqui, o nome aqui e o link ali na descrição para vocês conhecerem melhor. É um sujeito que ele prepara essas comidas de outrora. Tá? E lá vocês vão conhecer melhor daí essas comidas que eu vou falar aqui. Mais superficialmente, para vocês terem uma ideia, a gente trocar uma ideia a respeito. Fundamental a gente considerar que a tecnologia era extremamente primitiva, que no século XX houve um salto tecnológico na preservação, na confecção das comidas, na elaboração, na distribuição, que não havia antes. Era tudo feito de uma forma muito artesanal ou precariamente industrial. Haviam dois inimigos para a preservação dos alimentos principais: umidade, mofo e tal, e ar, tá? Que justamente já podia estragar a comida, né? Ela ficar rançosa, gosmenta, atrair insetos. Então a coisa tinha que ser preparada com um olhar muito específico para isso. E um dos alimentos principais que norteou as explorações e que a vida inteira que eu ouvi muito falar, li muito, né, que eles falavam assim, ó, o pemmican está acabando, nossas rações de pemmican. Eu ficava pensando naquilo, o que é o tal do pemmican, né? O pemmican nada mais é, imagina de uma barra proteica tal, né, só que feita de charque, de carne de sol, sabe? Uma barra compacta de carne com graxa, com gordura. A origem dele remonta de vários séculos atrás, mas começou a ficar mais documentado a partir do século XVIII. Era uma prática desenvolvida pelos nativos da América do Norte, mais do norte, assim, né? E ele pode ser feito de vários animais. Eles faziam principalmente do bisão, que, era um formigueiro de bisão, até os Buffalo Bill da vida, né, saindo fazendo o que fizeram. Preparação. Primeiro que é uma coisa muito interessante, que o animal inteiro ele era aproveitado. Tá? E em todo um fundo ritual. Mas assim, pegavam a carne, cortavam em tiras finas, deixavam ela secar no sol durante muito tempo, uma secagem lenta, até ela ficar realmente uma fibra.
que era depois esmagada, tá? Até virar quase um farelo de carne seca. Às vezes, eles incluíam alguns frutinhos, tá? Para dar algum sabor, porque por excelência ele não é salgado, e diziam que o sabor dele não era muito agradável, assim, in natura. E aí, essa carne, esse farelo, era fervido num cozido, vamos dizer assim, na graxa do bisão. Tá? Depois secava, cortavam e faziam as barras individuais, assim. Tá? Aí depois, quando queriam, porque ele devia ser duro, né? Ruim de mascar, assim, de mastigar. Então aí usavam numa sopa, usavam num cozido, alguma coisa do tipo, para dar aquela sustância que se fala. Tá? Aí os europeus chegaram, descobriram aquilo e disseram, pô, isso aqui vai nos possibilitar ir muito mais longe, né? É isso, numa empreitada a gente vai conseguir ir muito mais longe. E no século XIX, a fabricação, né, do pemmican virou uma indústria, realmente, pro azar dos bisões, claro, né? E o pemmican ajudou muito na conquista, né, do interior, assim, das terras inóspitas, tá? E foi levado para, assim, acho que eu nunca ouvi ele ligado às zonas tropicais, né? Porque aí, primeiro, acredito que tinha mais abundância de comida, e segundo, devia apodrecer. Mas quando a gente fala de expedições para o gelo, tipo a grande expedição, a grande aventura do Shackleton, que eu vou falar sobre ela mais adiante, que é uma história maravilhosa de sobrevivência, a base da alimentação deles, quando estava tudo bem, era o pemmican. Tá? Então, a barrinha de charque que salvava os aventureiros. Vamos para a segunda comida. Essa eu ligo mais ao mar, às navegações, aos piratas, bucaneiros, corsários, tá? Que é o biscoito de navio, também chamado de hard shack, que tem uma fabricação extremamente simples. Ele exige farinha, água e sal. Porém, ele é uma forma de nutrição condensada, que tu leva de forma muito fácil para os lugares. Ele também cozido em baixa temperatura, assado no caso, né, em baixa temperatura, para ver como eu sei, como eu conheço culinária, né? Assado em baixa temperatura por um longo período, com uns furinhos, normalmente redondinho, porque era importante expulsar o máximo de umidade possível. Era para ele ficar realmente assim, ó, o mais duro, sabe, o mais livre de qualquer coisa que pudesse causar um apodrecimento, um mofo. E também, depois que descobriram como funcionava bem como ração de marinheiro, porque eles tinham a ração diária, né, do biscoito de navio, também virou uma indústria. Tá? Porque produzia, sei lá, milhares e milhares e milhares, e barris e barris e barris de biscoito, que era a base da ração dos marinheiros. Tem até um negócio que espero não estar falando uma bobagem, mas eu acho que eu li que havia um certo receio de pescar no mar, porque eles tinham uma crença de que o peixe podia ser venenoso. Me corrijam se eu entendi errado essa história. Tá? O biscoito de navio ele era quase uma pedra de duro, tu esmagava ele, né? Fazia também uma sopinha com alguma outra coisa que tivesse, mas ele era a base da sopa, e eles molhavam ele no vinho também, vinho e outras bebidas. E aí vou abrir uma parêntese aqui, saindo um pouquinho da comida para falar de uma bebida que eu sempre ouvi falar, mas eu também não sabia o que era. Então agora estou tendo a oportunidade de ficar menos ignorante, graças a vocês. Que é o grog. Grog, de onde vem a palavra grog, né? Que a água
potável, a água doce levada nos navios, que era levada nos navios, ficava em barris. Que com o tempo, gente, a gente está falando de no mínimo meses, tá? Que dirá um ano. Imagina tu ir da Europa até o Pacífico, né? E tu tinha que ter a ração, tinha que ter comida para todo mundo. E água potável, ninguém toma água do mar. Começava a criar limo, começava a ficar com gosto desagradável, né? Começava a não ser mais uma água potável. Então eles misturavam metade a água com rum. Yoho e uma garrafa de rum. Aqui era meia garrafa de rum. Às vezes colocavam também vitamina C, na forma de suco de limão, essas coisas, para evitar o escorbuto, tá? Que matou tanta gente. Também até eles entenderem o que estava acontecendo. Era tudo muito empírico, né? Aí tinha o grog, se notabilizou por essa coisa mais da Jamaica, tal, que aí Caribe, pirata, tal. A ração de grog diária, eles tinham uma ração de grog diária que não podia ficar muito alta, porque senão os caras iam ficar tudo mamado, né? Iam levar o navio para o abismo do fim do mundo, ia cair. Mas também mantinha a moral da tropa, assim, digamos. Tomavam também cerveja, vinho e uísque, certo? Em muitos casos, essa era a base do que eles bebiam, porque a água podia estar estragada. Então tá, fecha o parênteses do grog aí, para vocês não ficarem grogues de tanto assunto. E aí eu vou falar de um tema que eu acho fascinante. Fascinante também talvez não seja a melhor palavra, porque na realidade é bem macabro. Tá? Houve uma expedição, assim, a gente está falando de alimentos que deram muito certo, por séculos sustentaram, né, os aventureiros. Teve um caso que deu muito errado, que deu ruim. Existe a famosa expedição Franklin de 1845, que terminou num desastre, que até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Eles estavam indo para o Ártico para atravessar a passagem do norte do Canadá para o Estreito de Bering, para a Ásia. E foram encontrados, depois de muito tempo, né, sepultados lá. Tá? E essa história deu origem ao livro, que eu ainda tenho que ler, né? Esse pequeno livro aqui. O seriado derivado deste livro eu li, e é excelente, é maravilhoso, e que detalha algumas situações. Deixa eu só mostrar também que eu não me lembrava que eu tinha esse livro aqui, tá? O Terror. Ele é um romance, é uma obra de ficção baseada em fatos reais. Esse aqui não, ele parece ser um relato histórico, um relato documental do que aconteceu. Tá? Que conta como é que foi, como é que foram achados, em que circunstância, tal. Tá? Porque simplesmente os caras sumiram e foram ser encontrados não sei quanto tempo depois, não sei se diz aqui, não vou falar, vou dizer para não falar uma bobagem. Tá? Que é Congelados no Tempo, sobre a expedição. Os corpos, tá, dos membros da expedição, quando foram exumados, se descobriu uma quantidade muito grande de chumbo nesses corpos, que é uma coisa bem atípica. Tá? Tinha 20 vezes mais chumbo do que deveria ter. E aí, trabalho de detetive. O que acontece é o seguinte: boa parte da ração, dos alimentos, né, as provisões que levaram, foi confiada a uma tecnologia recente na época, que era enlatar os alimentos. Só que na corrida, digamos uma certa licitação que aconteceu, uma empresa que ganhou fez um serviço bem porco, para falar a verdade. Algumas latas elas estavam mal vedadas e outras elas tinham, o chumbo é usado para soldar a tampa. E aí o chumbo derreteu para dentro e contaminou a comida. E aí estragou tudo.
E esses caras eles começaram a sofrer sem entender o que estava acontecendo. Fraqueza, anorexia, paranoia, e terminou de uma forma bem terrível, deles tendo que comer uma coisa que não deviam. Tá? Depois, outra hora a gente fala sobre isso. Tá? Mas aí eu fui atrás no seriado, eu consegui uma cena recuperando, que é bem interessante, que eles listam o que estavam levando de alimentos, porque eles estão dizendo assim, bom, em que situação nós estamos agora? O que a gente tem nesse momento? Então olha o que o Erebus e o Terror, né, que era o nome dos dois barcos, estavam levando para o Ártico. Tá? Gado salgado, né? O sal ele é muito importante porque ele elimina bactérias, tal. Tem toda uma coisa que eu não vou saber dizer, mas o sal é usado há milênios, né, para preservar. Porco salgado, fruta seca, compotas, por incrível que pareça, eu também li que o açúcar, ele não, a compota, né, da vovó, ela não deixa entrar ar, então ela preserva por muito tempo. Estavam levando suco de limão, escorbuto, queijo, farinha. E nas latas, eles tinham carne, enlatada, processada, feijão, e aí eu abro um outro hiperlink, também que dizem que o feijão enlatado foi muito importante na alimentação das pessoas que estavam construindo as estradas de ferro nos Estados Unidos do século XIX, que possibilitaram eles andar por tudo, colonizar toda a América. Tu vê, um alimento feito de uma certa forma tem uma importância muito grande na história. Né? E eles estavam levando também sopa, né, lá no Terror, e batata enlatada. Tá? Então, essa é mais ou menos a história, que eles traziam alguns alimentos um pouquinho diferentes, mas cada um deles teve um papel próprio, tá, pessoal? Vou abrir um outro parênteses aqui, tá? Aqui no sul, a situação ainda está bem complicada. Tá? Hoje mesmo a gente já estava, o pessoal voltando para casa, tal, não sei o que, rescaldo, recolhendo as coisas das ruas, uma situação bem triste assim de ver, sabe? E aí deu uma chuvarada, e aí o nível do Guaíba sobe de novo, e aí todo mundo fica com aquilo na mão. Né? Mas vamos torcer pelo melhor e que a gente esteja numa fase de reconstrução, de recuperação do melhor jeito possível. Então no outro episódio eu trouxe um Pix mais genérico, assim, que a gente estava no olho do furacão, e esse aqui ele é muito particular, tá? É uma vaquinha, tá? Para auxiliar dois tios muito queridos meus, tá? Que também tiveram aquela situação que se repetiu ad nauseam, infelizmente, que perderam tudo. Tá? Graças a Deus tem família, né? Tem quem apoie, e quem quiser apoiar, dar uma ajuda aí, qualquer ajuda nessa hora ela é muito válida, e eu garanto para onde vai, tá? E que essas pessoas vão ficar muito gratas. Tá? Então assim, o Pix vai aparecer aqui embaixo. Tá? Aqui é em nome do meu primo, do Clayton Ribeiro, filho deles. Tá? E vamos em frente. Tá? Então, basicamente eu acho que eu vou terminando por aqui, porque está na hora do almoço e esse papo aí me bateu fome. Até logo mais, buenas!